Quando se trata de games, todos nós já fomos culpados por ficar acordados até tarde apertando botões em dia de aula, segurando nossos controles com raiva ou gastando muito dinheiro em microtransações. Em momentos como esse, é fácil sentir que você foi longe demais, mas as atitudes do jogador comum não se comparam aos membros mais obsessivos, extremos e insanos da comunidade, que levam os videogames aos seus limites de maneiras incríveis e às vezes inquietantes. Portanto, hoje vamos olhar para esses jogadores, conferir os controles mais loucos, as táticas mais incríveis e os setups mais estranhos, enquanto analisamos as pessoas que levam os jogos longe demais. Até que o DS nos separe. Do Pac-Man ao Master Chief, a indústria de jogos é lar de alguns dos personagens mais icônicos da mídia moderna, e os jogadores podem criar uma conexão bastante próxima com os heróis de seus jogos favoritos. Essa relação é geralmente inofensiva, mas em 2009 um jogador romântico decidiu levar as coisas para o próximo nível, apaixonando-se por um personagem de videogame e casando-se com ela. Love Plus é um simulador de namoro exclusivo do Japão, criado pela Konami, que permite que os jogadores tenham encontros com mulheres digitais em seus Nintendo DS. Quando um jogador que usa o nome de Sol 9000 começou a jogar o jogo em 2009, ele imediatamente se apaixonou por um personagem chamado Nene Anegasaki, uma jovem no estilo anime com amor por filmes de terror e guaxinins. Sol descreve Nene como a mulher dos seus sonhos, observando como o jogo muda a personalidade dela para agradá-lo, enquanto ele sussurra coisas doces em seu ouvido através do microfone do DS. Felizmente para Sol, não é difícil conquistar um DS, e logo o relacionamento com Nene se tornou mais sério, levando-o a se ajoelhar e casar com o personagem, ou em termos mais práticos, se casar com o DS e o cartucho do jogo que estava dentro dele, suponho. Tradicionalmente, o pai da noiva paga pelo casamento, mas nesse caso, Sol teve que fazer isso sozinho, gastando dinheiro para comprar um terno, contratar um DJ e criar uma apresentação de slides mostrando os pontos altos do seu relacionamento. Quando a cerimônia acabou, Sol beijou a tela antes de levar Nene de volta para sua casa. E, bom, eu não quero saber o que eles fizeram na lua de mel. Infelizmente, o casamento não foi legalmente reconhecido, mas Sol não se importa, afirmando que a cerimônia foi apenas uma celebração de seu amor pelo personagem e uma promessa de amá-la até que a morte o separe. Mas mesmo que a Nene morra, ela pode simplesmente aparecer de novo. Jogador da melhor idade. Pode não parecer muito tempo atrás, mas quando a gente olha para 2016, parece que estava todo mundo vivendo num mundo completamente diferente. Donald Trump ainda não tinha começado sua presidência, eu ainda tinha muito cabelo e o planeta inteiro estava dominado pela vontade de pegar todos eles, pois 260 milhões de pessoas baixaram o Pokémon GO em seus telefones. Pokémon GO é atualmente o terceiro jogo para celular mais jogado de todos os tempos, mas seria difícil encontrar alguém que o ame mais do que Chen San-Yawn. Esse senhor de 74 anos usa uma bicicleta personalizada para jogar o jogo em 72 telefones ao mesmo tempo. Desde 2016, quando seu neto o apresentou ao Pokémon GO, Chen ficou obcecado em capturar os monstrinhos mais raros do jogo, usando inúmeros dispositivos para aumentar suas chances. Ele passou seu tempo livre pedalando ao redor de New Taipei City, em Taiwan, pegando o maior número possível de pokémons. Como você pode imaginar, todos os telefones de Chen consomem muita eletricidade, e infelizmente não dá para usar os Pikachus que ele captura para carregá-los. Como resultado, sua bicicleta é equipada com uma bateria potente que os mantém carregados, permitindo que ele fique o dia inteiro nas ruas. Ele estima que gasta $1000 por mês com esse hobby, usando dinheiro para manter os telefones conectados à internet e comprar pokébolas e power-ups no aplicativo. Chen costumava jogar Pokémon GO todos os dias, mas tragicamente ele sofreu um derrame em 2022, o que o obrigou a fazer uma pausa de 6 meses no jogo. Porém, felizmente, Chen se recuperou e começou a jogar de novo, embora infelizmente tenha tido que reduzir sua parafernália, porque agora ele só consegue lidar com 25 telefones de uma vez. Ainda assim, é bem impressionante, 24 vezes mais do que o jogador médio. E acho que é justo dizer que quando se trata de jogar Pokémon GO, Chen é o melhor de todos, como ninguém jamais foi. Tiros em dó sustenido.
Se você aumentar o volume enquanto joga Call of Duty, normalmente só vai ouvir tiros, explosões e um grupo de crianças de 12 anos xingando sua mãe. Mas em 2021 isso mudou quando o jogo se tornou associado a outro som, a flauta doce. A maioria de nós associa a flauta doce a músicas cacofônicas do ensino fundamental, que nem essa aqui. Jesus! Mas em 2021, um streamer da Twitch chamado Dinobino se tornou viral ao usar a flauta doce para jogar Call of Duty Warzone. Nas mãos de Dino, as notas agudas da flauta doce se transformaram nos sons de morte e destruição, enquanto ele desencadeava o fogo do inferno uma nota por vez. Let's go! As imagens virais são incríveis e a configuração única para jogar exigiu alguma preparação. Enquanto Dino toca a flauta doce em seu microfone, um software registra e reconhece o tom de cada nota musical que ele toca. Cada uma dessas notas corresponde a um comando do teclado. Então, quando o software reconhece que ele está tocando a nota Dó sustenido, por exemplo, o PC registra isso como um clique esquerdo em seu mouse, fazendo com que o personagem do jogo dispare sua arma. Obviamente essa não é exatamente uma forma ideal de jogar, então enquanto Dino se move, agacha e atira de um jeito desajeitado nos jogos de Call of Duty, ele é morto muitas vezes. Mas ele conseguiu se destacar em sua empreitada completamente insana, com eliminações que eu teria dificuldade de conseguir com o controle. Uma dança da vitória. Jogar Call of Duty com uma flauta doce é bem impressionante, mas Dino não é o único jogador que gosta de jogar de maneiras não convencionais. Miss Mika é uma streamer conhecida por assumir desafios insanos, como jogar jogos inteiros com uma só mão ou jogar jogos famosos e difíceis usando acordes de guitarra para gerar comandos do controle, mais ou menos que nem a flauta doce do Dino. As jogadas incomuns da Mika são indiscutivelmente impressionantes, e em 2022 ela enfrentou seu desafio mais difícil: tentar completar 2 jogos de Elden Ring simultaneamente, usando um controle comum e um tapete de dança. Elden Ring é um jogo notoriamente difícil, e seu mundo aberto está repleto de chefes poderosos que podem levar novatos a infinitas tentativas para derrotá-los. Para a maioria das pessoas, completar Elden Ring com controle é uma conquista, então para muitos o desafio da Mika parecia uma tarefa impossível. Isso não desencorajou a streamer, e em dezembro de 2022 ela começou o desafio, conectando o tapete de dança ao seu PC e mapeando cada seta para um comando diferente do teclado, permitindo que ela se movesse e atacasse mexendo os pés. Em seguida, era uma questão de progredir no jogo, levando ambos os personagens às arenas de chefes apropriadas assim que estivessem com nível suficiente e enfrentando todos os chefes ao mesmo tempo. Mika gastou apenas 1 mês dançando até a vitória, derrotando todos os chefes de Elden Ring com suas mãos e pés ao mesmo tempo. Come on, chat. We can do this. Come on, get up, get up, get up. Come on, yes, 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 yes. Oh my God, what an epic. O desafio exigiu muita tentativa e erro e momentos de dança irlandesa improvisada, mas não demorou muito para ela derrotar o chefe final do jogo nas 2 telas e completar um dos desafios mais importantes de Elden Ring até hoje. Blocos de construção. Quando se trata de jogos clássicos, há poucos mais icônicos ou universalmente amados do que Tetris. O jogo foi lançado pela primeira vez no computador Electronica 60 em 1984, mas desde então ele foi baixado e jogado em quase todos os dispositivos eletrônicos imagináveis. Tetris é oficialmente o jogo mais portado de todos os tempos, e além de consoles e PCs, seus blocos icônicos e sua trilha sonora apareceram em iPods, calculadoras e, de maneira mais incrível,
incrível em um prédio de 21 andares em Cambridge, no Massachusetts. Oh, that is working. This is too cool. Uh-oh. Esse vídeo foi filmado no MIT, a faculdade que é o lar de alguns dos estudantes mais inteligentes do mundo e, consequentemente, alguns dos hackers mais inteligentes. O gigante jogo de Tetris apareceu no prédio mais alto do campus em 2012 e estava conectado sem fio a um joystick próximo, que permitia que pedestres controlassem a máquina de arcade de 90 metros. Como você pode imaginar, o projeto exigiu muito planejamento e, incrivelmente, estudantes do MIT propuseram pela primeira vez a ideia de construir um Tetris gigante no campus em 1993. Na época, eles não tinham a tecnologia para fazer isso funcionar, mas 2 décadas depois, um grupo anônimo de estudantes decidiu retomar o projeto abandonado e tentar resolvê-lo por conta própria. Equipados com tecnologia e técnicas de programação recém-descobertas, os estudantes conseguiram instalar luzes de LED em 153 janelas do prédio, as programaram para se conectar ao joystick e executar o jogo. Isso pode parecer simples, mas os estudantes supostamente passaram 4 longos anos trabalhando nesse projeto extracurricular, incluindo um período de 2 meses em que trabalharam todas as noites, das 10 às 5. Trabalhar essas longas horas enquanto corre atrás de um diploma é bem intenso. Mas quando o jogo foi exibido em 2012, todo o trabalho árduo deles foi recompensado, já que o prédio se encheu de estudantes querendo jogar na máquina de arcade gigante. O projeto funcionou perfeitamente, e outros jogadores desde então se inspiraram nos hackers do MIT, usando técnicas semelhantes para criar outras versões gigantes de Tetris. Os vídeos de pessoas jogando esses jogos são incríveis de assistir, embora algo me diga que as pessoas que trabalham dentro desses prédios não ficaram tão impressionadas assim com as modificações. De olho na maratona de jogos. Às vezes não tem nada melhor do que deitar no sofá por horas a fio e jogar seus jogos favoritos até seus polegares doerem e seus olhos arderem. Mas é possível levar a maratona de jogos longe demais, e alguns jogadores colocam sua saúde em risco ao jogar por dias seguidos sem fazer pausas, assim como as pessoas envolvidas em uma história que ocorreu em 2015 e envolveu o jogo mobile favorito de todas as mães, o Candy Crush. Naquele ano, um hospital em Los Angeles recebeu a visita de um homem de 29 anos que estava reclamando de dor no polegar depois de jogar no seu telefone. O paciente explicou que tinha jogado Candy Crush o dia todo, todos os dias, por cerca de 8 semanas, usando a mão esquerda para deslizar os doces, enquanto usava a mão direita para beber e comer. Durante as 8 semanas de excesso, o homem esmagou muitos doces, e também o seu próprio polegar, pois os médicos determinaram que ele havia rompido um tendão enquanto jogava. O ferimento foi significativo o suficiente para obrigá-lo a trocar seus doces digitais por analgésicos, já que ele teve que passar por uma cirurgia para reconstruir seu tendão, permitindo que ele recuperasse o uso do polegar, e esperamos que ele use para deletar o aplicativo. Mas por mais louca que essa história pareça, ele não é a única pessoa que levou uma maratona de jogos ao extremo. Em 2011, um homem chamado Jordan Wayne Long embarcou em uma das maratonas de jogos mais intensas de todos os tempos, depois de passar 7 dias seguidos jogando The Lord of the Rings Online, enquanto estava trancado em uma caixa sendo transportada pelos Estados Unidos. Agora, isso parece completamente insano, mas tem um sentido na loucura. Quando Jordan não está jogando, ele é um artista de performance, e para ele essa aventura bizarra de jogo foi arte. Jordan viajou de Bald Knob, no estado do Arkansas, para Portland, no estado do Oregon, dentro desse espaço minúsculo. E embora minhas jogatinas geralmente sejam alimentadas por pizza, tudo que Jordan consumiu em sua jornada de 3.200 km foram 28 barras de proteína e 4 galões de água. Se isso não fosse extremo o suficiente, quando o corpo de Jordan havia processado toda aquela água, ele resolveu o problema urinando em um pote ao seu lado pelo resto da viagem. Depois de 7 dias de viagem, a caixa foi entregue à Galeria 1430, em Portland, onde Jordan foi libertado da caixa como parte de uma exposição. Mas Jordan não fez isso só por diversão. Ele afirmou que criou a performance para aumentar a conscientização sobre
sobre o transtorno de estresse pós-traumático, mostrando como as pessoas que sofrem disso podem se trancar e se esconder da realidade jogando videogames, comunicando-se apenas com o mundo externo em um espaço online. Certamente é uma boa causa, embora uma parte de mim ainda se pergunte se Jordan secretamente só queria aproveitar ao máximo uma semana de bônus de experiência no jogo sem perder a privacidade. Lá vem o bloco. Não sei você, mas não importa quantos jogos novos eu compre, sempre acabo jogando os mesmos títulos antigos de novo e de novo. Jogar The Last of Us pela 17ª vez é uma coisa, mas alguns jogadores formam laços ainda mais próximos com seus jogos favoritos do que a maioria das pessoas. Ninguém levou isso mais longe do que Norul Majabin Hassan, uma jovem de 20 anos da Flórida que afirma ter se apaixonado profundamente pelo jogo Tetris. Isso mesmo, não um personagem de videogame, mas o próprio jogo em si. Norul se descreve como objectófila, o que significa que ela se sente atraída por objetos inanimados em vez de pessoas. No passado, ela já teve paixonites por esteiras de corrida e seu primeiro relacionamento sério foi com uma calculadora, que ela chamava de Pierre. Hassan já falou sobre seu ex-amante com os olhos marejados, explicando que adorava tocar o touchpad de Pierre e frequentemente usava a língua para apertar seus botões. Ela até o levou ao baile de formatura. Tragicamente, com toda essa tensão, Pierre quebrou antes do tempo, dando curto-circuito enquanto estava sendo limpo, interrompendo seu relacionamento. Norul não ficou solteira por muito tempo. Rapidamente encontrou um novo amor e se apaixonou por seu cartucho de Tetris do NES em 2016. Norul descreveu seu relacionamento com o Tetris como íntimo, explicando que seus encontros envolvem ela jogando o jogo por horas e depois aconchegando o cartucho na cama. Ela até declarou que planeja se casar com o cartucho em uma cerimônia de casamento adequada e se tornar a Senhora Tetris. Obviamente, o casamento de Norul não teria validade legal, mas ela ainda quer expressar o seu amor por Tetris em uma cerimônia simbólica. Para ser justo, aquele bloco em L fica ótimo de terno, hein? E a emoção de eliminar uma linha no Tetris pode ser uma boa base para um casamento saudável. Despachante distraído. Com suas praias arenosas e mansões milionárias, Palm Beach na Flórida é um lugar bem tranquilo. Mas em 2015, um despachante da polícia no escritório do xerife de Palm Beach foi considerado um pouco relaxado demais no trabalho, depois de ser pego jogando em seu telefone em vez de responder às emergências. Em outubro de 2015, o despachante Charles M. Morris deixou uma pessoa que ligou para o 911 esperando por 40 minutos enquanto terminava um jogo no celular. Acontece que quem fez o chamado tinha se envolvido em um acidente de atropelamento e fuga, mas em vez de receber uma resposta da polícia, a pessoa foi ignorada, enquanto Charles colocava os pés para cima e continuava jogando em seu telefone. Uma investigação revelou que no mesmo mês ele esperou quase 10 minutos para enviar policiais para a cena de um tiroteio, já que estava ocupado demais olhando para a tela para responder. Charles trabalhava no escritório do xerife há 11 anos e inacreditavelmente ele não foi demitido por essa conduta inadequada. Em vez disso, o departamento de polícia optou por rebaixá-lo para um cargo com menos responsabilidades, permitindo que ele continuasse protegendo e servindo o público, ou mais precisamente, continuasse protegendo seu assentamento em Clash of Clans enquanto os contribuintes de Palm Beach pagam seu salário. Uma crise matrimonial. Além do caso daquele cara com o polegar que a gente mencionou antes, geralmente a única coisa que os jogadores costumam quebrar são recordes e teclados. Mas em 2015, um homem de 28 anos da Rússia conseguiu terminar seu casamento, afastar seus amigos e perder seu emprego, depois de jogar Fallout 4 por 3 semanas seguidas. Quando Fallout 4 foi lançado em novembro de 2015, o homem ficou tão viciado no RPG pós-apocalíptico que parou de ir pro trabalho e começou a ignorar seus amigos e sua família. Depois de 3 semanas matando Deathclaws, coletando tampas de garrafa e mal dormindo, o jogador finalmente saiu do digital, só para descobrir que sua própria vida havia explodido. E essa explosão foi nuclear. Quando sua maratona de jogos acabou, ele havia sido demitido do trabalho, sua esposa o havia deixado e seus amigos haviam cortado relações com ele. Tudo por causa da sua maratona de jogos. O cara ficou arrasado, mas em vez de deletar o Fallout ou implorar o perdão da sua esposa,
esposa, ele decidiu seguir outro caminho, processar a Bethesda, desenvolvedora do Fallout. O homem alegou que a Bethesda havia causado a ele angústia emocional, argumentando que se ele soubesse que o Fallout era tão viciante, ele nunca teria comprado o jogo. Ele pediu à Bethesda cerca de $7.000 em danos, e embora seus advogados prometessem levar o caso o mais longe possível, na época um grupo de especialistas legais comentou que o caso provavelmente seria rejeitado pelo tribunal. Infelizmente, não tá claro se o homem acabou ganhando ou perdendo o caso, pois não houve atualizações públicas, mas de qualquer forma eu duvido que ele tenha conseguido recuperar sua esposa ou seu emprego, mesmo com $7.000 a mais na conta. Bom, pelo menos o Dogmeat nunca vai te abandonar. Mantenha a cabeça no jogo. Se você já passou algum tempo jogando online, sabe que certos jogadores estão sempre a apenas uma derrota de jogar o controle contra a parede. Quando você está jogando em casa, esses acessos de raiva são bem embaraçosos, mas geralmente inofensivos. Afinal, você está danificando apenas os seus próprios pertences. Mas na China, o jogo em cybercafés é popular, e frequentemente os jogadores usam PCs e teclados que não são deles. Em 2017, um jogador de Lanzhou estava no meio de uma sessão em um café quando perdeu uma partida de League of Legends, supostamente devido à incompetência de sua equipe. Em vez de fazer uma pausa, o jogador decidiu entrar de cabeça no jogo, literalmente, agarrando a tela e dando uma cabeçada até passar através dela. O jogador destruiu completamente o monitor, mas ele não cedeu sem lutar, e após os funcionários do café liberarem a cabeça do homem da tela, eles tiveram que levá-lo ao hospital por causa dos ferimentos. O acesso de raiva do cara provavelmente significa que ele não vai ser bem-vindo naquele cybercafé de novo, mas pra ser sincero, acho que isso é o melhor. Ele provavelmente devia parar de jogar League of Legends, ou começar a jogar de capacete. Um relacionamento tóxico. Em junho de 2019, um jogador de 29 anos, chamado Sak Duanjuan, voltou para casa de sua família em Sisaket, na Tailândia, depois de uma noite de bebedeira. Sak era viciado em jogos para celular, então em vez de entrar sorrateiramente e dormir, ele aumentou o volume do seu telefone e começou a jogar alguns jogos, fazendo barulho suficiente para acordar seus pais. Quando seu padrasto foi investigar o tumulto, uma discussão começou, que terminou nos pais de Sak desligando o Wi-Fi. Dado que o jogo escolhido por Sak precisava do Wi-Fi, não é preciso dizer que isso não foi muito bem recebido por ele, e assim o jogador começou a surtar, batendo nas paredes da casa até ficar cansado e dormir. Na manhã seguinte, parecia que a discussão tinha acabado, já que a família se reuniu para o café da manhã e a mãe de Sak foi ao jardim pegar água do poço. Mas quando a mãe de Sak chegou ao poço, ela notou um pó estranho flutuando na água. Depois de um momento de reflexão e alguma investigação, ela percebeu que Sak havia entrado sorrateiramente no jardim mais cedo naquela manhã e enchido o poço da família com pesticidas venenosos, numa tentativa de se vingar de seus pais por desligarem o Wi-Fi, e de maneira chocante, Sak confessou ter feito isso em dado momento. Horrorizados, os pais dele chamaram a polícia e seu filho foi rapidamente levado pelas autoridades. Eu já ouvi falar de jogadores tóxicos, mas depois de tentar envenenar seus próprios pais, esse cara tá no topo da lista. É um milagre que a mãe dele tenha notado o veneno a tempo e mantido a relação de kills e deaths do seu filho em 0. Uma coleção maluca. Você lembra do Chen San Yan, o obcecado por Pokémon GO, que a gente conheceu antes? Bem, ele não é o único jogador com uma paixão quase insana por colecionar. Conheça Brett Martin, um homem de 42 anos de Littleton, no Colorado, que é oficialmente o maior colecionador de memorabilia de videogame no mundo. Brett possui mais de 8.030 itens colecionáveis, que ele guarda em seu chamado Museu de Memorabilia, um pequeno cômodo em sua casa que está abarrotado de itens raros. O cômodo é uma explosão de cores, mas a coleção de Brett teve um começo humilde, quando seus pais lhe deram uma pequena estátua do Super Mario em 1989. Aquela primeira peça foi o suficiente para transformar Brett em um viciado em colecionar, dando ao jogador uma paixão ao longo da vida por comprar memorabilia de jogos icônicos, como Mario, Zelda e Pokémon. Como você pode imaginar, reunir uma coleção tão grande é bastante caro, mas ele limita o valor que gasta no hobby. Brett disse que tenta manter seu orçamento abaixo de $500 por item,
item, mas está disposto a pagar até 800 por um colecionável que seja particularmente raro. Toda a coleção de Brett vale atualmente mais de 100 mil dólares. E em 2012, todo o tempo e dinheiro que dedicou à sua paixão valeram a pena, quando ele recebeu oficialmente seu recorde mundial do Guinness. Brett conquistou um lugar na edição de 2013 do Guinness World Records Gamers Edition e foi recompensado com um novo item inestimável para adicionar à sua coleção, uma placa que oficialmente o coroa como o maior colecionador de memorabilia de jogos de todos os tempos. Pode-se dizer que seu amor pela indústria de jogos e seus personagens icônicos foi longe demais, mas em comparação com alguns dos outros jogadores malucos que a gente viu hoje, acredito que seja justo dizer que o caso de Brett é um pouco mais saudável do que a maioria. Bem, com isso é hora de desligar o PC, desconectar o console e ir pra rua ter um pouquinho de contato com a natureza. Mas qual desses jogadores te chocou ou impressionou mais? Me conta aí nos comentários e obrigado por assistir.